Hoje, dia 15 de dezembro de 2022, venho fazer um vídeo falando desses... não de pacotão. Pacotão é quando o time tem que contratar 10, 12, 15 jogadores. Dos reforços pontuais que o Fluminense está trazendo visando a temporada de 2023. Ainda existe necessidade de algumas contratações? Existe. Como mais um atacante de velocidade, principalmente um lateral esquerdo, já que o Fluminense tem sofrido nos últimos anos com o problema da lateral esquerda. Mas sim, vou falar das contratações pontuais que o Fluminense trouxe, a necessidade que o Fluminense tinha de trazer esses jogadores e que como esses jogadores vão encaixar no time para 2023. Lembrando que o Fluminense precisava trazer sim, alguns não vão vir para ser titular, outros vêm para brigar para ser titulares, alguns vão ser mais reserva do que titulares e outros vão vir mais para compor o elenco, mas todos vão ter sua importância. Lembrando que 2023 vai ser um ano que o Fluminense vai ter Libertadores em abril, fase de grupo, depois Copa do Brasil e Brasileirão. Importante ter elenco. Ter elenco é essencial. E aí vamos dizer qual vai ser esse time de 2023, que Fernando Diniz fica, muito importante ressaltar isso. Como vai ver esse posicionamento tático do Fluminense? Pode variar o time taticamente? Sim. Por exemplo, na última temporada, muitas vezes o meio-campo jogava com o André, Nonato ou Martinelli, Ganso. E na frente, com uma época era Luiz Henrique, mas depois ficou Matheus Martins pela ponta direita, centralizado Germán Cano e pela meia esquerda John Arias. Já na reta final do último desse Campeonato Brasileiro de 2022, abriu-se mão de um homem de frente, começou a jogar com André, Martinelli e Iago, com Ganso mais à frente, com Arias e Cano no ataque. Então, podemos ter essas variações táticas no ano de 2023. Porém, para o início do Campeonato Carioca, até pelos adversários que o Fluminense vai encontrar, que talvez o Fluminense não tenha que ter uma defesa, se preocupar de uma forma muito cautelosa na parte defensiva, tem que ter humildade, sim. Mas tem que saber que existe uma diferença de orçamento, por exemplo, do Fluminense contra o Resende, que vai ser o primeiro jogo do Fluminense do Campeonato Carioca de 2023. E que time é esse que vai vir para o Fluminense e aonde esses reforços podem encaixar? A tendência é que sim, que Fábio seja o titular. Na lateral direita, Samuel Xavier vai ser o titular por enquanto. Porém, o Guga é um lateral com muita qualidade. Que tem qualidade. E isso vai ser importante. Caso Samuel Xavier venha se lesionar, tome um cartão amarelo, ou até caia de produção durante o campeonato, alguma competição, ter um reserva de uma qualidade como o do Guga vai ser muito importante. Até, além de você trazer o Guga, o Calegari vai poder voltar a jogar na sua posição de origem, que é volante. A característica hoje do Guga, ele é um lateral que corre bastante, que se movimenta bastante, chega muito ao ataque. Só que não é um lateral que cruza tanto. Talvez no estilo do Diniz ele possa encaixar bem, porque vai ter trabalho com a bola no chão, muitas das vezes. A zaga é indiscutível que a zaga titular é Nino e Manuel. O Fluminense traz Vitor Mendes. É bom lembrar que na última temporada o Fluminense teve problema no setor de defesa, já que muitas das vezes teve a situação do David Braz estar lesionado, o David Duarte teve algumas lesões durante o ano e o Fluminense tem que improvisar um volante na zaga. Você ter o Vitor Mendes dá uma segurança no setor defensivo, que eu tenho zaga no banco, já que o David Duarte pode estar indo para o Bahia. E aí o Fluminense ficaria um pouco desfalcado, com poucos zagueiros. Por mais que Nino e Manuel é a zaga titular inquestionável. Na lateral esquerda, é uma posição que a diretoria ainda está analisando nomes. Falarei por último sobre esta posição. Se o Fluminense vier a trabalhar com dois volantes, como trabalhou ano passado boa parte do ano com o Diniz, que era André Nonato ou André Martinelli, a tendência é que temos uma disputa talvez entre André titular com Martinelli ou Iago. E aí a questão é do meio campo para frente. Ganso é titular, inquestionável. Só que o Fluminense traz o Natan. E aí muita gente vai falar, e o Natan, ele vem para ser titular? Inicialmente eu acho que o Natan fica na condição que ele ficou no ano passado. Aquele espécie de 12º, 13º jogador que sempre entra no segundo tempo. E como substituto natural do Ganso, em algumas partidas. E o Natan, o importante dele, que ele pode jogar de segundo volante, joga no meio campo, sua posição primária. Só que o Natan, para mim, ele tem uma importância considerável
que ele já é um jogador que já conhece o grupo e que não arrumou picuinha ano passado quando ficou tanto tempo na reserva. O problema, por exemplo, tinha Vina que não deve ficar no Ceará. Talvez Vina não aceitaria ser reserva. O próprio Nenê, que ele não aceitava nem só ser reserva, ele não aceitava ser substituído. Se tem um jogador com a qualidade do Natan que aceita ser reserva, é bom. O ruim é o salário do Natan. Porém, ultimamente o mercado brasileiro ficou um pouco inflacionado, sim. Aí vamos falar do Keno. O Keno, que chegou ao Fluminense, é um jogador com uma certa idade, que ainda tem velocidade, tem habilidade. Talvez desde que o Luiz Henrique saia, que a gente não tem um jogador que vai desconcertar uma marcação, que vai quebrar uma linha de defesa através do drible, e o Keno vem para isso. Para fazer um pouco o que o Luiz Henrique fazia, que talvez o Matheus Martins não conseguiu fazer em muitos jogos, em poucos jogos. A minha pergunta é, aonde o Keno vai jogar? Pela ponta direita? Só que Keno está acostumado a jogar pela ponta esquerda, sendo que pelo lado esquerdo do Fluminense, pela minha esquerda ou pela ponta esquerda, quem joga ali é o John Ares. O John Ares se sente muito mais à vontade jogando pela esquerda do que pela direita. Então, assim, estou desenhando esse time com um Ganso, Keno pela ponta direita, Germancano lá na frente, o nosso homem-gol, e pela meia esquerda temos o John Ares. Então, a gente já tem um time se desenhando titular. E aí tem alguns nomes que estão cogitados. O Lima, que é um cara que pode ser uma espécie de Thiago Felipe, que joga um pouco mais avançado. Na frente, o Fluminense pode ter sim desfalques, por exemplo, Gabriel Teixeira, um jogador que tem qualidade, mas não tem mais clima no time. Talvez o torcedor lembre muitos gols perdidos contra Atlético Mineiro, Olímpia, Barcelona de Guayaquil, gols importantes. Caio Paulista, não é uma certeza que ele fique para a próxima temporada. Marrone, além de ter ido mal nesses primeiros 6 meses de Fluminense, é um jogador que só tem contrato até o meados de 2023, que talvez não fique, então o Fluminense vai ter que ir no mercado atrás de um atacante de velocidade. E a posição prioritária do Fluminense, que o Fluminense vai ter que prestar atenção nessa situação, que é o lateral esquerdo. É só lembrar, os anos que tivemos Danilo Barcelos, Egídio, mais recente Pineda, que não rendeu, e Cris Silva, ou Capitão Moldável, como alguns chamam, que além de custar algo entre 8 a 9 milhões de reais, ele ganhava um salário considerável, 280 mil. Então talvez o Fluminense vai ter que fazer um investimento talvez um pouco acima da média do que vem dos últimos laterais esquerdos, mas que seja um lateral que venha para ser titular. Em relação ao Gabriel Suazo, que foi o nome que o Fluminense fez proposta, o Fluminense vai ter que tentar talvez negociar o meio termo com o Suazo. Se não aceitar, fazer o que já está fazendo. Sondar o máximo possível o mercado. O Fluminense precisa de um lateral esquerdo. Por mais que o Alexandre tenha terminado bem a temporada, é jovem, vai oscilar. A torcida do Fluminense, exemplo, com o Matheus Martins, não teve muita paciência. O Marcos Pedro, que é da mesma geração de André, Martinelli, Calegari, Luiz Henrique, João Pedro, Marcos Paulo, o Marcos Pedro, lateral esquerdo, tem qualidade. Só que não foi testado, e é bom testar no Carioca. Porém, como que é um ano que o Fluminense pensa grande, pensa em títulos, pensa em fazer uma boa Libertadores, uma boa Copa do Brasil e um bom Brasileiro, e possivelmente ganhar um desses títulos, tem que ser uma contratação que venha para ser titular. E em relação ao vídeo, vou finalizando por aí. Gostaria da opinião de vocês sobre qual seria um lateral esquerdo que poderia vir ser titular, além de Gabriel Suazo. Se daria para iniciar a temporada já com Alexandre ou Marcos Pedro na lateral esquerda. O que vocês acham da possível saída de Marcos Felipe? E como vocês montariam esse setor ofensivo do Fluminense? Com Ganso, Ares, Keno e Cano, ou alteraria um pouco esse cenário? Desde já tudo de bom para vocês, um Feliz Natal, um bom Ano Novo e um bom final de semana. Desde já, tudo de bom aí e curta o vídeo.